Interessante assim, que 10 anos aqui em Vitória da Conquista, né? Eu já trabalho com estética já há um tempo, mas eu sempre trabalhava para outras pessoas. Lá em Tabuna, né, a cidade que eu sou, foi a minha primeira experiência assim, com a estética. Foi quando eu fui apresentada à estética clínica, à prática clínica. E aí o Senhor nos trouxe aqui para Vitória da Conquista em 2009, 2008. E em 2010 eu comecei a atender de pouquinho. Eu tinha guardado tudo que eu tinha aprendido. Em 2010 eu comecei, eu tinha uma pinça, tinha uma loção de hortelã, tinha algumas coisas. Eu falei, vou começar a atender. Então aí começou Lila caminhando, né, sozinha, andando, engatinhando, depois andando. E agora andando, fluindo sozinha mesmo. Então nesses 10 anos, não tem como não perceber o Senhor cuidando de tudo. Quando eu paro, que eu olho lá para trás, e eu me lembro assim, me lembro claramente. A primeira pessoa que eu atendi, Patrícia Vitor, ela era agente de saúde e ela foi fazer o cadastro, né, do postinho lá em casa, me cadastrar, né, cadastrar minha casa. E aí ela perguntou o que eu trabalhava. Eu falei, eu vou marcar minha sobrancelha, vou marcar minha depilação. E foi a primeira pessoa que eu corri, ela marcou e eu corri lá e arrumei, tirei, basicamente, assim, tirei o pó das coisas mesmo. Falei que vou começar. Tirei minhas coisas da caixa, arrumei da forma que eu tinha e comecei. A segunda pessoa que eu atendi foi Sarinha. Foi depois que eu fiz uma ação social no sítio, entreguei os cartõezinhos e depois eu perdi o contato, o número do WhatsApp, né, o número do telefone do cartãozinho, não era nem o WhatsApp ainda. E aí ela foi minha primeira cliente, assim, profissional. E aí vieram, né, mais um tanto de pessoas. Eu sempre ficava entregando panfleto, entregando cartãozinho na porta do mercado, na porta da igreja. E aí um dia, que foi o divisor de águas para que eu chegasse até aqui, foi onde assim Deus marcou, foi o marco zero da Lila Barreto em Vitória da Conquista. Foi um dia que uma cliente minha de unha, eu comecei a fazer unha, que eu já fazia antes também, e aí falei, eu vou agregar mais o serviço de manicure e pedicure, que eu também fazia. E aí eu fazia unha de Karine Bião. E era sempre especial os nossos atendimentos, porque ela não era só a minha discipuladora, que se transformou em minha amiga, mas ela, em cada atendimento, ela ouvia meu coração. Cada atendimento ela perguntava, Lila, qual é o seu sonho? Eu não tinha sonhos. Cada atendimento era, como ela falava, era esmalte com lágrimas. Porque, apesar da minha criação, né, ter sido baseada em princípios, em verdade, em honestidade, mas a minha alma era muito ferida em algumas coisas. Na adolescência, depois do casamento. Então, cada atendimento que eu fazia com Kari era uma ministração. E ela falava algo que sempre me marcava. Ela falava assim, Lila, tudo que você faz é nobre. Você tem uma nobreza, você não pinta a unha do jeito que as outras pessoas pintam. Você não
não cutilam a unha do mesmo jeito, você organiza tudo para receber a gente, você serve água na taça, meu Deus, eu vim fazer unha e bebo água na taça. E o marco zero foi um dia que ela chegou lá em casa com um flyer do vestibular da Fainó. E aí ela falou assim, olha Lila, esse curso aqui é para você. Você vai fazer esse curso. Você precisa estar nesse curso aqui. É o seu curso. E me entregou o flyer do vestibular da Fainó. E ali é que foi o marco zero para minha carreira, Lila Barreto. Porque eu fui entender dentro da graduação, dentro da academia, o que eu só sabia fazer passo a passo, que foi como eu aprendi. Eu sabia fazer as manobras de uma massagem, mas eu não sabia o que a massagem fazia dentro, fisiologicamente, né, na parte sensorial, eu não sabia. Então a graduação, as disciplinas da graduação, a experiência dentro da graduação foi que trouxe esse suporte científico, esse conhecimento. Então tiveram todas as dificuldades para entrar, para estudar para o vestibular. O esposo de Karine, Quinho, ele sempre também me incentivou. Ele sempre viu essa nobreza, sempre viu essa preciosidade que eu mesma não enxergava. E Quinho falou assim, ô abençoada, eu vou dar o dinheiro para você fazer seu vestibular. E ele me deu R$50, eu fiz a minha inscrição e o dinheiro que sobrou eu fui dar para ele o troco. Ele falou assim, não, você compra caderno e caneta para você vai precisar. E foi o que eu fiz. E depois ele foi lá em casa com a sacola de revista Veja. Ele falou, abençoada, você lê revista Veja, que é o que cai na redação. E eu ainda olhei algumas revistas e tal, e quando eu fui fazer a redação, quando eu fui fazer o vestibular, a prova do vestibular, que eu cheguei na redação, o tema da redação era a fé remove montanhas. Então muitas pessoas já acreditavam no que estava aqui dentro. E naquele momento daquela redação eu fui desafiada a acreditar que eu poderia sim estar numa faculdade, que eu poderia sim ter o meu espaço, que eu poderia sim atender pessoas, tocar na vida de pessoas, independente da cor da pele, independente da condição social. Mas eu precisava daquele conhecimento que só a academia poderia me entregar. Porque ali a minha fé, como foi durante toda a graduação, a minha fé foi exercitada de que daria certo, como tem dado até hoje. E aí eu fiz, né, participei do vestibular, passei. Júnior chegou em casa, amor, você passou, aqui seu nome. E aí uma outra dificuldade foi, e agora, como que eu vou cursar? Eu não trabalhava, só o Júnior trabalhava. E a parcela era alta. Eu me lembro que em um jantar de casais, eu estava dobrando o guardanapo com um casal, Karina Matos e Cristiano, o esposo dela, e mais outros dois casais, eu não lembro se era Edinho e Murilo, não lembro agora. Mas eu sei que dobrando guardanapos ali, Karina perguntou o que eu fazia, a gente não se conhecia, ela perguntou o que eu fazia, eu falei, eu trabalho com manicure, design de sobrancelhas, e aí ela falou sobre o curso. Eu falei, eu vou fazer o vestibular. E ela disse, faz mesmo, eu sou professora da instituição. Você vai passar e eu vou te dar aula, eu vou ser sua professora no primeiro semestre, a minha disciplina do primeiro semestre, que é bioquímica. E eu passei e no primeiro dia de aula, na sala 21,
Karina entrou na minha sala. A professora Karina Matos entrou na minha sala e eu estava lá, sentada na primeira da fila. E ela falou: "Eu não falei que ia dar certo". Então, mais uma vez, eu sempre fui cercada de pessoas enquanto eu ainda não entendi o que Deus tinha para mim. Mas Deus, Ele sempre me cercou, como se Ele quisesse sinalizar para mim: anda mais um pouquinho que vai dar certo. Ou então encosta ali e diga para ela que vai dar certo. E foi fundamental, né, a consolidação, que Kari me consolidou na fé aqui em Vitória da Conquista, desde o momento que eu cheguei. Então ela sempre tentou me mostrar o quão preciosa eu era, o quão nobre, o quão diferente eu era. E isso não poderia ficar somente naquela salinha, lá onde era o meu quarto, lá no bairro Ibirapuera. Tava ficando já, ela via já o todo. E aí uma outra situação que foi bem marcante para mim foi que eu adoeci durante a graduação, eu engravidei no segundo semestre. E aí parei e eu não deixei de fazer nenhuma disciplina. Por pouco eu ia desistir do curso, mas aqui dentro tinha algo que não deixava. Eu ia lá para poder trancar o curso, mas nunca dava certo. A pessoa que precisava assinar não assinava. E um dia a Karine mais uma vez sentou comigo. E aí ela falou assim: Lila, ó, hoje você vai lá na Fainó e aí se tiver que trancar, a pessoa vai estar lá e você vai trancar. Mas se a pessoa não estiver lá, não der certo, você vai continuar. E nem que seja arrastada. Lila, nem que seja arrastada, você vai entrar no Mediterrâneo. Nem que eu segure em um braço e Graça segure no outro. Zaninha, fique atrás. Mas a gente vai acompanhar você até a sua formatura, porque a gente vai ver o que Deus tem para você. Ela falou assim: você vai entrar e o Senhor vai fazer todas as coisas. E assim foi. É tanto que teve a colação de grau, veio minha família, a família do meu esposo. E no outro dia teve a colação mesmo. E eu chamei Kari para poder estar lá em cima comigo, que é como se fosse a minha mãe, que era o lugar que minha mãe estaria lá em cima comigo, coroando, né, aquele momento que foi muito marcante para a minha vida e para todo mundo que estava ali presente. E ali eu venci as etapas da depressão. Meu esposo foi super companheiro. Júnior é um cara incrível, tem se tornado um grande homem de Deus, um esposo excelente, um pai excelente. E Júnior, ele foi um dos meus maiores incentivadores. Vai, tem a pós-graduação, faz. Vai ter o mestrado, você vai fazer também. Tem que apresentar tal trabalho em tal congresso, você vai também. Então, mais uma vez, o Senhor cuidando de mim, né? Que às vezes a gente não tem o apoio de que a gente mais precisa, que é do nosso cônjuge. E eu encontrei esse apoio em junho. E depois que eu terminei a pós-graduação,
ainda continuava atendendo de uma forma bem tímida ainda, no quarto lá da minha casa. E aí o movimento foi crescendo, foi aumentando, as pessoas começaram a ouvir falar do atendimento de Lila Barreto, como que é isso, uma limpeza de pele, como que é isso. E eu fui me destacando por conta dessa simplicidade agregada à nobreza, que é o diferencial do meu trabalho. Então, foram períodos muito difíceis, onde eu fui sustentada pelo amor da igreja. Foram períodos muito difíceis, onde eu me vi como corpo de Cristo, sendo completamente amparada pelos irmãos. Momento onde faltavam as coisas e a gente viu o suprimento do Senhor. Pessoas que a gente nem conhecia, né? Pessoas se juntaram para comprar alimentos para nossa casa, para pagar as nossas contas. Foi um momento também assim muito onde a gente se sentiu abraçado pela igreja, né? Para ajudar a pagar minha faculdade. A igreja ajudou a pagar minha faculdade. Clientes minhas de Itabuna me ajudaram a pagar a faculdade. Então assim, eu sempre tive muito esse suporte, esse apoio de pessoas que acreditaram, que viam o que eu nem conseguia ver, que eu chegaria até aqui. Então é muita gratidão no meu coração por esses 10 anos aqui em Vitória da Conquista, uma cidade que eu não conhecia, eu não sabia nem para que lado ficava. Mas a gente chegou aqui, só eu e meu esposo, e a gente encontrou pessoas que a Bíblia diz que Deus faz com que solitário habite em família. E aqui nós encontramos uma família que nos acolheu, que nos abraçou, que nos supriu. Pastores que choram conosco, que sente as nossas dores. Quantas vezes eu fui amparada pelos meus pastores? Quantas vezes, no auge da depressão, minha pastora, que é psicóloga, sentava comigo e fazia terapia, né? Quantas vezes irmãos preciosos, que se eu fosse citar nomes aqui eu ia esquecer, de tantos que foram, de tantos que me acolheram. Selene, Graças, Aninha, Mário, Vivi, Beta, Celinha, pessoas tão preciosas. Seu Zé, Leila, pessoas tão preciosas. Pati, Poli, Silvani, Luciana, pessoas que chegaram e nos abraçaram, nos acolheram. E eu só tenho muita gratidão no meu coração. Clientes, pacientes que se tornaram amigos, que decidiram um dia, eu quero ver como é, eu quero saber, que confiaram no que a gente propõe, mesmo que pelas redes sociais, mas que quando chega aqui sempre fala, é muito mais do que um serviço. Então, meu coração, ele é encharcado de gratidão pela confiança de vocês, pelo amor que eu recebi da igreja, dos irmãos, pelas amizades que se estreitaram e continuam até hoje, pelas pedradas que eu levei também, me amadureceram, me fortaleceram, né? A gente precisa aprender com tudo e eu aprendi, a maturidade chegou. E não tem lugar para ofensa, sabe? A gente precisa pagar o mal com o bem, é assim que a palavra diz. Então não tem lugar no meu coração para ofensa, mas eu sou grata a todo mundo que nesses 10 anos passou pela minha vida e marcou a minha vida de alguma forma. E eu também tenho marcado a vida de cada pessoa, porque isso faz parte do meu propósito. Não permitir que você passe por mim e não seja marcada pelo amor de Jesus, pela essência de Jesus, através do meu serviço, através de uma palavra, através de um abraço, através de um olhar, através de uma escuta, através de uma percepção.
Então eu quero te agradecer ao Senhor por me dar a oportunidade de poder chegar até você e tocar na sua vida. Que é essa a minha missão, tocar na vida das pessoas através da estética humanizada. Um beijo.